recalque, misoginia, conservadorismo. Essas são as palavras que definem nosso assunto de hoje. Nós falaremos sobre Anita Malfatti, a crítica de Monteiro Lobato e a obra O Homem Amarelo. Anita Malfatti foi uma importante artista da nossa história, principalmente porque ela foi uma das pessoas que influenciaram o maior movimento brasileiro que nós temos, a Semana de Arte Moderna, um dos eventos que marcariam o nosso modernismo. Anita Malfatti foi uma pintora brasileira. Ela foi para o exterior para estudar arte. Lá ela teve contato com várias vanguardas, principalmente o expressionismo. Nessa viagem dela, ela coletou muitas experiências para a vida dela e ela voltou com novas ideias para aquele Brasil acadêmico, conservador da época, do início do século XX. Após uma viagem aos Estados Unidos, Anita Malfatti volta para o Brasil e organiza uma exposição a pedido e influenciado por seu amigo Di Cavalcanti. Nessa exposição, ela produz uma obra chamada O Homem Amarelo. A primeira versão dela foi feita em pastel e carvão. A obra é de 1917, assim como a exposição que a mostrou para o público. Nesse público se encontrava um certo crítico de arte e escritor da época. Estamos falando de Monteiro Lobato. Para você que conhece Monteiro Lobato apenas das histórias infantis, sim, Monteiro Lobato foi uma figura muito importante, principalmente porque Monteiro Lobato iniciou nossa literatura infantil. Antes de Monteiro Lobato, tínhamos apenas contos adaptados de histórias europeias, com príncipes e princesas. A partir do momento que Monteiro Lobato percebeu que nós precisávamos ter uma literatura nacional com a nossa cara, surge as histórias infantis envolvendo a Narizinho, o Pedrinho e toda a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inicialmente, as pessoas têm muito essa visão do Monteiro Lobato como esse senhor bonitinho, alegre, que escreveu os contos, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porém, Monteiro Lobato era muito mais do que isso. Monteiro Lobato era, além de tudo, ilustrador. Ele escrevia para vários jornais da época. Nessa época, ele foi ver a exposição de Anita Malfatti e fez uma crítica muito pesada sobre ela. Primeiro, ele disse que ela não era uma artista. Ela era uma moça prendada, com dons para pintura. Isso quer dizer, não colocava ela no mesmo patamar que outros homens da época, colocava ela como uma moça prendada. Por quê? Antes dela e até essa época, as mulheres aprendiam a pintar, fazia parte dos dotes para apresentar para o marido. Uma moça tinha que ser bem educada, tinha que cantar, tinha que tocar piano, podia aprender a pintar, tudo isso para enaltecer as características dela para que ela pudesse arrumar um bom casamento. Quando ele fala inicialmente de Anita Malfatti, ele coloca ela como uma moça prendada e não como uma mulher atuante, protagonista da sua própria vida. Quando ele faz essa crítica, ele ainda diz que a sua obra é mal feita, que ela traz características dessas novas vanguardas, mas que essas vanguardas elas serão passageiras, que elas não vão fazer história, que o que faz história são os grandes mestres do passado, como Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo. Quer dizer, o Monteiro Lobato, ele se posicionava politicamente como um conservador, academicista e defensor da academia. Tudo que fosse novo e diferente daquilo era considerado mal feito, lixo, preguiçoso, pessoas que não têm educação, que não são da alta sociedade e tudo aquilo mais. Após essa exposição de 1917, uma das pessoas que esteve nessa exposição foi o escritor Mário de Andrade. Imediatamente, ele se tornou fascinado pela obra de Anita Malfatti. No caso, o que mostra a obra? A obra, O Homem Amarelo, quando você vai olhar ela, você percebe que ele não está tão focado, o personagem não está tão focado. Isso, para o Monteiro Lobato, seria uma certa rebeldia. Porque como assim o personagem não está bem focado na obra?
A Anita Malfatti não queria esse academicismo, ela queria mostrar coisas diferentes na obra dela. Inclusive, qual é o personagem dessa obra? Imigrante italiano. Podemos observar na obra que ele tem os trajes até bem vestido, mas um pouco desleixado. Podemos observar o traço expressionista da artista na região dos olhos, sobrancelha e olhos bem marcados com traço preto. Eu acredito que a Anita Malfatti ela não seja tão falada dentro da escola por conta dessas cores mais pesadas que ela utiliza. Porque se nós pensarmos quantas vezes ouvimos falar de Anita Malfatti e quantas vezes ouvimos falar... Peraí. Alô? Pode deixar subir. Thiago. Se nós pensarmos quantas vezes ouvimos falar sobre Anita Malfatti, quantas vezes você fez aquela releitura da Bapuru, né? Da Tarsila do Amaral? Quantas vezes você não olhou a Tarsila do Amaral e quantas vezes você deixou de olhar a Anita Malfatti? Por conta dessas cores mais pesadas que ela utiliza. A exposição dela de 1917 influenciou a Semana de Arte Moderna de 1922. Por quê? Porque aqueles artistas que fizeram parte da Semana de 22 estavam presentes nessa primeira exposição da Anita Malfatti. Eles estavam lá e eles perceberam que o Brasil precisava de uma nova arte. Uma arte misturada, mestiça, mas com a nossa cara. Nós estávamos desenvolvendo a nossa identidade pessoal brasileira, não é mesmo? Então, depois da Semana de Arte Moderna, muitas pessoas podem dizer que a Semana de Arte Moderna não fez tanta diferença, foi um rebuliço, ninguém entendeu, teve vaias. Mas vamos pensar uma coisa? Será que a Tropicália teria existido como existiu, ou será que ela teria existido se não tivesse a Semana de Arte Moderna de 22? Vamos imaginar qual é o protagonismo dessa mulher, Anita Malfatti, nessa época. Dela aparecer, dela estar no mesmo patamar que homens no início do século XX. Isso é muito importante, muito relevante para a nossa história brasileira e principalmente para a história das mulheres. Esse é o programa Compact, estamos terminando. Dê o seu like, por favor. Acompanhe o nosso programa no YouTube, no canal Compact. O Homem Amarelo, de Anita Malfatti, de 1916. Olhos sobre tela, nas dimensões 61 por 51 centímetros. Essa obra se encontra no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, São Paulo, Brasil.